Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Caminhos retos. Ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Em João, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não tenha entrado a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que radia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda protetora dessa casa, da equipe espiritual que nos assiste e dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Pois é. Semana passada a gente terminou analisando essa orientação de amigo a respeito da oração. Não adianta pedir em oração que os espíritos superiores nos afastem dos obsessores, que nos dê um consolo, ou nos dê isso ou aquilo, porque isso nunca vai acontecer. Isso não depende deles, mas de nós, do bom uso do nosso livre-arbítrio. Eles sempre nos auxiliarão a nos ajudar, mas nunca farão a nossa parte. Essa parte aqui que ele fala que as pessoas pedem para que seja afastado das nossas más influências, eu creio que é uma das coisas que a gente mais encontra, não na casa espírita só, mas principalmente no consultório da gente. São muitas as pessoas que chegam conscientes disso, sabendo que estão influenciadas negativamente. E para vocês terem uma noção da porcentagem de pessoas que chegam desse jeito, é bom a gente começar a saber definir o que é a obsessão simples na humanidade normal que vive aqui na Terra. Porque Kardec definiu a obsessão simples no livro dos médiuns a respeito da mediunidade. Mas é como ele mesmo falou nesse capítulo. Vou dar um exemplo sobre a mediunidade, mas isso se aplica para toda a humanidade onde ela possa estar. Toda vez que você sente um impulso que te gera angústia, que te gera ansiedade, uma ideia que te perturba com uma certa insistência, e que aquilo começa a te incomodar, e você usa a sua vontade para ir em busca da solução, isso chama de obsessão simples. É o que a gente está estudando. Eu pergunto para vocês, quem não teve uma ideia perturbadora que incomodou? Quem não teve? Esses distúrbios da emotividade, que a gente chama muitas vezes, dentro da medicina, como os transtornos do estresse, ou transtorno de ansiedade, quando essa ideia está para se realizar, ou transtornos depressivos, quando são ideias que nos perturbam pelo que a gente fez ontem. Todas elas, entenda, todas, sem exceção, têm relacionamento com obsessão. Todas. A gente costuma dizer abertamente, todo quadro depressivo, ele é um quadro obsessivo, seja como causa, seja como efeito. E aí a gente tem que saber diferenciar algumas coisas, sabe? Porque muitas vezes a ideia que eu tenho, que me gera estresse, ela nasce em mim mesmo, não necessariamente da espiritualidade inferior, mas
mas ele vendo o acesso que pode ter sobre a minha ideia, ele vem não como causa, mas como efeito intensificar aquela ideia. Você tem um exemplo disso no caso do livro Ação e Reação, em que o obsessor via a ideia de usura que o Luiz tinha e intensificava essa ideia dele, gerando uma perturbação. Então, essas coisas é importante a gente ter uma compreensão mais profunda. Porque quando você chega com uma pessoa e diz que ela está sofrendo obsessão e ela realmente não está sentindo muito incômoda, ela fica muito incomodada contigo, porque você disse aquela ideia para ela. Sabe? Principalmente quando a pessoa está padecendo um certo grau de fascinação. Esse é que não aceita mesmo, que está tendo influência negativa. As pessoas que vivem com ele de perto sabem, vê o que está acontecendo com ele. A família mesmo às vezes chama a atenção dele. Às vezes os pais chamam, os irmãos chamam. Mas na fascinação ele fica muito revoltado. Porque a capacidade de entender a verdade com V maiúsculo dele é limitada e ele só vê a sua verdade pessoal que está sendo fantasiada pela espiritualidade. Então é muito comum você viver com pessoas que vivem sob fascinação. Toda pessoa que tem uma ideia e essa ideia ela elege como sendo a verdade absoluta, mesmo ferindo aos outros, ela está fascinada. Então, quando a minha vontade se associa com outras vontades, que são vontades parciais, que muitas vezes geram conflitos e perturbação dos outros, isso é uma fascinação. Eu estou sobre essa grau de obsessão. No primeiro, eu tenho minha vontade íntegra, que eu sinto a perturbação e vou em busca da solução. Na fascinação, a minha vontade está prejudicada pela ideia ilusória que eu tenho daquele fator que eu estou vivendo, que eu acho que é preponderante sobre os outros e que eu dou valor exclusivo sobre ela. O ruim são aqueles que chegam diante do sofrimento e diz: eu já não tenho mais jeito. Eu nasci para sofrer. Eu sou assim mesmo. Não adianta querer me ajudar. Porque nesse que está derrotista desse jeito, a vontade dele já não existe mais para ele lutar. Ele está completamente subjugado. E não pensem vocês que é raro a subjugação, porque é muito comum. Eu vou dizer, extremamente comum nas pessoas de idade avançada. Vai conversar com uma pessoa já com seus 70 anos. Quantas vezes ele não chega, e a gente está falando do processo íntimo dele e fala: não adianta mais para mim, isso aí, eu já fiz isso mesmo, entendeu? Agora eu tenho que sofrer as consequências disso, entender desse jeito dele. São pessoas que estão subjugadas. E a gente convive com isso na nossa vida o tempo todo, porque a obsessão faz parte da natureza humana, pela inferioridade em que ela vive. Se você for ver a classificação de espíritos inferiores, que está lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala abertamente para nós, ele começa dizendo: espírito inferior, a matéria fala mais alto do que o lado espiritual nosso. Para você ter uma noção de quanto que a matéria, você dá valor para ela e você não dá valor para o espírito, eu vou dizer só um exemplo que você pode fazer, para você ver o tanto que você gosta da matéria e o tanto que você está distante do espírito que você é. Faça a oração do Pai Nosso mentalmente, do começo até o fim, refletindo cada frase em profundidade. Faça.
Porque se fosse o teu espírito que estava acima da matéria, teu espírito iria nadar de braçada nesse caminho. Você já estava no caminho dos espíritos bons. Mas como a gente se encanta tanto com a matéria, a gente sente dificuldade extrema de tentar se separar daquilo que nos encanta. Onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Não foi assim que ele falou para a gente? Então, se o teu tesouro, o teu coração está do lado material, quando você quer se afastar dele, você sente a falta. Até para fazer uma oração que você conhece de ponta cabeça. Mas você conhece porque você repete muito essa oração. Você não conhece ela em profundidade. Vai fazer isso. Vai estudar a oração do Pai Nosso. Vai fazer essa oração. Eu vou te dar estuda só do jeito que está no Livro dos Espíritos. Não vou nem falar estudar sobre outro ângulo, tá? Sobre aquele ângulo que Kardec falou. Ele dá cada frase uma interpretação daquilo. Cada frase uma interpretação. Então você mentalmente vai chegar na sua casa, sua mente vai falar. Pai nosso, que estás no céu. E você vai sentir o que você disse, o que é Pai Nosso. O que é estar no céu. Porque é com ele que você está falando. Faz isso, às vezes você chega até o fim. Você chegar, Deus parabéns. Está muito melhor do que eu. Porque eu sinto muita dificuldade. E foram poucas as vezes que eu consegui fazer isso. Então, não adianta você dizer que está fazendo uma oração para que os espíritos superiores venham lhe afastar dos obsessores. Não adianta. Eles não vão te afastar. Vai volte. Não adianta você pedir isso, sabe? Porque como eu falo para vocês, eu sempre falei isso aqui abertamente na casa espírita quando cheguei aqui para estudar, sabe? Os meus obsessores são meus. Não é do Rangel, nem da Maria Antônia, nem da Teresa. Não, são meus. O que é meu é problema meu, não é problema dos outros. E eles são meus obsessores porque eu fiz alguma coisa que esse vínculo se estabelecesse entre nós. E se foi eu quem fez, vai ser eu mesmo que vou ter que refazer a coisa. Aí você vai dizer, não, mas eu estou cansado, eu não dou conta. Olha, quando eu digo eu não dou conta, quando eu digo eu não sou capaz, eu estou sendo subjugado. E essa pergunta para você também está lá no Livro dos Espíritos. Pode a pessoa por si mesma se afastar das obsessões? Sim. Qualquer pessoa por si mesma, usando a sua vontade, pode resolver qualquer tipo de obsessão. E aí, como é que fica a coisa? Eu venho para a casa espírita, quero tomar meus passos, quero uma água fluidificada, quero passar o atendimento fraterno e quero que as minhas obsessões se resolvam. Vai ser resolvida? Não vai. E a espiritualidade inferior sabe disso. Sabe o tanto que a gente é pueril, o tanto que a gente acredita em milagres, sabe? E o que é que eles fazem quando você se aproxima de um ambiente onde eles realmente podem ser afastados por uma atitude sua? Eles deliberadamente eles afrouxam o círculo. Você sente a perturbação, eles se afastam. Eles até fazem você se sentir melhor. Porque sentindo melhor, você vai dizer, estou curado. Você não vai mudar, não vai modificar suas atitudes negativas, você não vai fazer o que é certo diante da influência que está recebendo. Você vai se encantar dizendo que aquele lugar te salvou. Você termina continuando sendo a mesma pessoa lá fora, com os mesmos vícios, as mesmas paixões, as mesmas angústias,
quando você abandona aquele local. Porque você está bem, irmão. É igual as pessoas no meu consultório que chegam lá. Mas eu pergunto, por que parou de tomar remédio? Parei, eu estava bem, eu achava que estava curado. É a mesma coisa que acontece na casa espírita, em qualquer templo religioso que ele vá. Afrouxa seu cerco, ele se sente melhor e ele continua sendo a mesma pessoa viciosa que era antes. E ele achando que estava curado, se afasta daquilo que realmente iria produzir a cura para ele. E se afastando, depois eles vão se aproximando, gerando os mesmos conflitos. As mesmas influências, as mesmas perturbações, e você ficando cada vez mais descrente daquilo que poderia estar te ajudando a resolver o problema. Então, aprenda, nós, todos nós, e Divaldo fala isso abertamente, que todo adulto, no mínimo, passou por um grau de obsessão. Você não é diferente dos outros. Você não é melhor do que ninguém. A gente que está no planeta de provas e expiações sabe que em cada um de nós predomina mais o mal do que o bem. Entendendo o bem, não como essa situação humana de você estar equilibrado diante das forças do corpo, mas o bem como aquilo que é realmente bom, realmente que vai ser lícito você viver, realmente que vai ser justo, realmente que vai te trazer um valor do teu espírito. É nesse sentido que a gente tem que entender o bem. Então, muitas vezes a gente fica fazendo coisas que a gente diz que são orações para os espíritos superiores para nos afastar dos obsessores. Entenda, essa palavra nem cabe nesse contexto dessa frase, porque oração, você que é espírita e que já leu sobre a adoração, o capítulo que tem lá, em que ele fala sobre a prece, e ele descreve prece é você se relacionar com Deus, é você se aproximar de Deus, é você entender a lei de Deus. Prece é tudo aquilo que você faz com fé, com fervor e com sinceridade. Não cabe aqui essa palavra oração, eu pedindo um despropósito para mim. Porque eu vou dizer que estou fazendo uma oração para Deus e que Deus não está me escutando. Isso não pode. A oração que vai para Deus, Deus sempre escuta. E a resposta sempre vem. Pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Não foi assim que ele falou para a gente? Mas faz a coisa certa, é como foi lido aqui hoje. Que lado você está jogando sua rede? Está jogando sua rede no lado da verdade, para colher os peixes que vão realmente alimentar o teu espírito? Ou está levando tua rede do lado da mentira, achando que é verdade? Então cuidado com isso. Porque pedir, esse petitório a gente faz, mas é um petitório muitas vezes inconsequente. E você que é espírita, você tem que ter consciência disso. O outro que não é, até a gente entende. Porque não teve capacidade ainda de ler e de aprender alguma coisa de uma maneira mais aprofundada. Vive na superficialidade da vida. Mas você que é espírita, que tem seu livro dos espíritos, que já leu sobre o capítulo da adoração, que sabe o que é uma prece, que sabe como vai se relacionar com Deus, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito tem, mais será dado. E a quem pouco tem, até o pouco que acha que tem, será tirado. Vê essas palavras de Jesus. Quanto maior o meu conhecimento, maior a minha responsabilidade. Então vai, senta hoje à noite, ou deita na tua cama e faz essa oração do Pai Nosso do jeito que eu falei. Porque se você fizer, parabéns, você está realmente fazendo uma oração. Você está se sentindo em espírito. Porque você vai estar interpretando o que Jesus falou, que está ao alcance de todos nós. Então cuidado com isso aqui. Não adianta eu pedir também coisas do ponto de vista humano para mim, tendo que ver isso ou aquilo, eu tenho um bom sono. Como as pessoas falam, não, eu vou lá, rezo e vou dormir bem. Não vai. E não é porque ela não se lembra do que aconteceu.
mas você sabe como é que ela vai acordar. Principalmente se você morar junto com ela. Principalmente se estiver dividindo com você a mesma cama. Porque está na mesma cama os corpos, mas um está para lá e outro está para cá. Vê o livro Libertação de André Luiz, na reunião mediúnica em que a espiritualidade superior leva, o Gúbio leva a obsidiária para ser tratada, e nessa reunião é retirado os dois obsessores que estavam o tempo todo gerando um quadro psicótico na mulher. É retirado 15, eu acho que 15 ovoides que estavam em todo o seu neuroeixo, sugando a energia vital dela. E a médica que ajudou nesse tratamento, quando terminou a reunião, e que ela estava repleta de luz, ela começa a ficar enegrecida, e André Luiz acha aquilo extremamente estranho. Como é que pode uma pessoa tão luminosa estar com o perispírito daquele jeito agora? E é tão interessante que ele pede para o Gúbio autorização para ficar acompanhando aquela mulher, para ela aprender alguma coisa. E ele aprende realmente, porque o Gúbio libera ele. E ele aguarda os dois no dia. O esposo que trabalhava na reunião junto com ela. E quando se desprende do corpo, o esposo desprende, já enxerga o orientador da reunião, já conversa com ele, já vai para os estudos do mundo espiritual. E ela, quando se desprende, nem enxerga o protetor que ajudava eles. Vai direto atrás dos obsessores que ficavam alimentando nela a ilusão do Senhor que foi ele que tinha. Então, estão na mesma cama, um vai para um lado e vai para o outro. É assim que acontece durante o sono. E a gente já viu que na morte é uma representação do sono que a gente tem. Então você fica do lado do seu bem-amado, entre aspas, seu bem-amado se esforçando para fazer o que é certo, e você nem dando pelota para ele fazendo o que é errado. Ah, mas quando a gente morrer, a gente vai estar junto para sempre, eternamente. Pensa que é desse jeito. Do mesmo jeito que durante o sono vai para o lado do outro, quando morre vai para o lado do outro, gente. E é assim mesmo. E depois, para se encontrar, é um upa. Principalmente se estiverem endividados. Porque vê o que acontece no livro Ação e Reação, com o Druso, que morava junto com a segunda esposa dele, mas que gerava conflito, e ele terminou assassinando. E depois que morreram, ele ficou 50 anos trabalhando exclusivamente para tentar encontrá-la novamente. Não, ele encontrou no final do livro. 50 anos. E encontrou ela tão deformada, mas tão deformada, que ele a recebeu nos braços e botou lá e não conhecia. E quando começou a dar passo nela para que ela conseguisse falar alguma coisa, quando ela diz Druso, ele cai. E aí que estava essa alma identificada deles. Vai dizer que com a gente é diferente? Não? Acredita que é? A gente tem que lutar, gente, para estar indo na direção do bem. É só esse o nosso problema. Ir na direção do bem, fazendo o que realmente é bom, o que é lícito diante da lei de Deus, o que é justo, o que é valioso para o seu espírito. Se a gente vive lutando desse jeito, na direção do bem, não estou dizendo que vai frequentar a mesma religião. Podem ter uma religião ou ter outra, mas se os dois estiverem na direção do bem, continua bem, vai dar tudo certo. Mas se não tiver, não adianta ficar pedindo essas coisas, porque do mesmo modo que eles não vêm ajudar no teu sono, quando você desencarna, por mais que eles estejam perto, você não vai enxergar. Porque você vai estar sob o jugo deles, subjugado, ou sob o jugo deles sendo fascinado. E por mais que ele venha chamar a atenção, você não vai conseguir enxergar. Para você ver o que é uma pessoa que alimenta o caminho da materialidade e que cega o lado espiritual,
Um exemplo desse que todo mundo conhece é a minha própria André Luiz. André Luiz foi um médico muito famoso e trabalhou bem na medicina, mas não trabalhou o lado espiritual dele. Ele esqueceu do lado espiritual e com isso ele se aproximou sempre do lado material. E foram precisos 8 anos para ele desgastar esses fluidos ilusórios que empreendiam do lado material, para que o espírito dele fizesse uma oração, como essa que eu estou pedindo para que você faça. Deus me ajuda, porque eu sou um pecador, chegou o meu limite. E quando ele fez a oração, o Clarice estava lá do lado dele. E a mãe dele depois falou para ele: quantas e quantas vezes eu não fiquei ao teu lado orando por ti? Quantas e quantas vezes o próprio Clarencio ficou lá ajudando o André Luiz, e a mãe dele pediu ajuda sempre para a espiritualidade e benefício dele. Pedia também em relação ao pai dele. Ela pediu não só ao nosso lar, mas a mais 5 instituições de caridade no mundo espiritual para se dedicarem um pouco, porque ela era uma alma que tinha know-how para isso, sabe? E o esposo dela estava lá nas trevas, e todo mundo fazendo oração, e todo mundo pedindo por ele. Ele chega, não. É a mesma coisa que acontece com o sono, com essa médica do livro Libertação, que dormiu, nem enxergou a André Luiz, nem enxergou o benfeitor que trabalhou com ela, que usou o corpo dela na reunião mediúnica. Não enxerga. Então isso é importante a gente saber. Porque a gente fica fazendo o que a gente diz em oração, que não é oração. Porque se fosse oração, você estava do lado de Deus e da espiritualidade superior. Fazendo oração para que os nossos obsessores se afastem, o afastem dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, para que a gente tenha um bom sono, para que a gente faça aquilo, outro, como ele está dizendo aqui. Porque isso nunca vai acontecer. E essa palavra nunca tem peso. Mas alguma coisa que é nunca. Não tem uma escapatória assim do lado. É nunca. Não tem plano B. É nunca. Nunca vai acontecer. Porque Deus vai sempre respeitar o que a gente chama de nosso livre-arbítrio. Quem não respeita o nosso livre-arbítrio são os obsessores, são os espíritos inferiores. Deus, a espiritualidade superior, teu anjo da guarda, teus espíritos protetores, sempre vão respeitar seu livre-arbítrio. Se você faz o que é certo, eles vão estar do teu lado. Se você não faz o que é certo, eles não podem. Você não vai conseguir encontrar acesso mental entre os dois. Então ele fala aqui dele. Isso não depende deles, mas de nós, do bom uso do nosso livre-arbítrio. A gente vê as palavras, eu falei isso na reunião passada, usar essa palavra livre-arbítrio com orgulho e com prepotência. Você fala para o outro, orientando, sugerindo uma coisa boa para ele, eu tenho meu livre-arbítrio. Aí está arrebita a boca, você está falando que tem, levanta o nariz no final. Eu tenho meu livre-arbítrio. Mas está fazendo um mau uso. Não está fazendo um bom uso. E o que conta para nós é fazer um bom uso do livre-arbítrio, sabe? Porque se você faz um bom uso, eles vêm colaborar. Porque você vai estar laborando no caminho correto. E é aí que está o X da questão. Eles sempre nos auxiliarão a nos ajudar, colaborando, mas nunca farão a nossa parte, que é a elaboração que a gente precisa fazer. Então, que cada um tenha bastante consciência disso que a gente está estudando hoje. Porque a gente não tem. Muitas vezes a gente no piloto automático, a gente vai levando a vida nessa mesmice que a materialidade nos encanta e fazendo coisas equivocadas, e quando a gente dá por si mesmo, a gente puxa, mas foi eu mesmo que fiz isso? Será que eu não percebi antes a bobagem que estava fazendo? E as orações que eu fiz? Né? Não eram orações. A gente costuma usar esse termo oração. O Alírio usa esse termo oração, e a maioria das vezes usa esse termo oração. Mas ele costuma dividir essa oração em 2 tipos.
Ele diz: vejamos como estamos orando. Se a oração é egóica ou a oração é essencial. A oração é egóica, pedir para Deus e os Espíritos resolvam os nossos problemas. A oração é essencial, pedir para Deus ou os Espíritos nos deem esclarecimento e forças para que nós resolvamos os nossos problemas e superemos nossas dificuldades. Eu costumo falar a diferença entre reza e oração, porque reza é o que ele chama de oração egóica. É o homem dizer o que ele pensa, como o homem que está aqui na Terra. Quando fala o homem, não é só sexo masculino, não, é a espécie humana, a mulher também. Quando você fica falando o que a sua personalidade humana está vivendo hoje, daquilo que você quer que resolva por você, isso é uma reza. Deus não escuta a reza. A reza fica no campo humano, daqueles que estão convivendo com você. É você e os espíritos simpáticos, muitas vezes os inferiores, que ficam rindo de você, pela atitude pueril que você está fazendo. Deixa rezar. Quanto mais rezar, mais decepção vai ter. Bota para rezar 10 Pai Nosso, 50 Ave Maria, não sei quantos textos. Reza. Porque isso não vai dar em nada. É ilusão que você está plantando para você mesmo. Então você nunca deve pedir para Deus ou Espírito Superior resolver o que é seu problema. Porque na oração do Pai Nosso, gente, você diz: seja feita a tua vontade na terra e no céu. E eu pergunto para você: qual é a vontade de Deus na sua vida? Você já parou para analisar qual é? Já falou? Porque você diz isso: seja feita a sua vontade na terra. A vontade de Deus para você é a vida que você tem. É o corpo que você possui, gostando ou não dele, mas é o corpo. Essa aí é a vontade de Deus, que você use esse corpo para trabalhar seu espírito. Essa é a vontade de Deus, que você tem que preservar esse corpo, indo em busca da saúde, porque se você não der atrás da saúde, você vai desencarnar mais cedo e você não vai conseguir ter mais experiência aqui na Terra. E Deus quer que você tenha experiência para que você aprenda e cresça como espírito imortal. Então você tem que labutar pela saúde do seu corpo. Não é só beleza, é saúde. E quando a gente fala saúde, a gente fala do corpo, entenda que aí tem um negócio, uma doença chamada narcisismo, que fala muito alto. E esse narcisismo faz parte dos grandes campos que a espiritualidade inferior usa para nos desviar do caminho do bem. Então, quanto mais você ficar focando em problemas no seu corpo, e você não fizer o que deve ser feito pelo seu corpo, mais você está caindo sob a influência da espiritualidade inferior. A gente quer ser mais bonitinho? Lógico, natural. Mas a gente não deve ficar focando só nisso, ou partir para extremos nisso. Então a gente vai em busca da saúde, tanto estética quanto saúde física. Porque essa é a vontade de Deus na sua vida. Mas que você mantenha seu corpo o mais saudável possível. É a vontade de Deus que você tenha nascido dentro da família que você nasceu, tendo o pai e a mãe que merecem, e não o pai e a mãe que gostaria, tendo os irmãos que merecem, e não os irmãos que gostaria. Então, a família que você tem é a vontade de Deus na sua vida. Essa frase que você diz: seja feita a tua vontade. Os filhos que você tem é a vontade de Deus na sua vida. O seu cônjuge amado, o seu afeto, sua cara metade, se é que existe cara metade, é a vontade de Deus na sua vida. Porque ninguém veio para casar e se separar. Não existe programação no mundo espiritual dizendo que você vai casar com fulano, depois você vai se separar, vai casar com ciclano. Isso não existe. Não existe separação desse jeito no mundo espiritual. Quando essa separação existe é porque a gente chama de mal menor, mas é mal. E mal menor que pode cair mais sobre um do que sobre o outro, dependendo de como viviam os dois.
É como está o exemplo no livro Sexo e Destinos de André Luiz, no final do livro, o irmão Félix deixa que André Luiz visite uma das extensões do nosso lar, chamado Laços de Irmãos, né? Irmãs, reunião entre as pessoas que tratam só e exclusivamente de todos os problemas de sexualidade que envolvem as pessoas do nosso lado de maneira geral. E o Félix é um diretor daquilo lá. E ele explica essas separações que existem, como é analisado no mundo espiritual, que é muito diferente do ponto de vista humano, sabe? Então, o que a gente entende é porque essa é a vontade de Deus na sua vida, que você viva bem com o seu cônjuge. A gente sabe hoje em dia que a maioria dos nossos relacionamentos são expiatórios. Eu estava conversando isso com a Adriana há pouco tempo aqui. Então, ser expiatório, a única coisa que vai nos manter unidos e bem unidos é quando se trabalha a estima entre as pessoas. Procurar estimar as qualidades do outro. Porque é isso que vai levar um relacionamento mais consistente até o fim. Porque quando não se trabalha a estima, não dá para se viver junto. E se um trabalhava a estima e o outro não, aquele não vai recair isso com um peso muito grande em cima dele. E aquele que trabalhava a estima muitas vezes está se libertando. Você tem o exemplo disso no livro Ação e Reação, quando o esposo queria assassinar a mulher e ficar com as 2 filhas. E durante o processo, quando ele vai realmente assassinar, e na espiritualidade superior interfere, e ela pede para que ele vá viver a vida dele do jeito que ela quiser, do que ele quiser, e ele se afasta. E uma das perguntas que às vezes faz para o Silas é justamente essa: e agora? E agora que ela que estava fazendo o que é certo, se sacrificando, estimando, sendo honesta, trabalhadora, segue adiante. E ele que ficou para trás, ele fica preso aos problemas dele. Aí André Luiz pergunta: mas ela vai ser feliz, ela vai adiante. Ele vai ficar sabendo que ela vai adiante, que ele ficou para trás. E o Silas fala: não, ele não vai ficar sabendo. O remorso do erro que ele cometeu vai fazer ele ficar enxergando sempre ela e os filhos passando necessidades e sofrimento, porque foi isso que ele causou para ela. Não é porque o outro foi adiante que eu me libertei do mal que eu fiz. O mal que eu fiz me gera remorso, e o remorso me aprisiona a todas as consequências equivocadas que eu pratiquei. Pensa nisso no caminho. Porque o outro vai, mas você fica e fica com a mente bem comprometida. Então, essa é a vontade de Deus na sua vida. De saber viver com o seu relacionamento conjugal que você escolheu. É a vontade de Deus que a gente tem que saber respeitar. O meio socioeconômico que a gente está vivendo. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes gerando até conflitos entre pais, filhos, que os filhos abandonam os pais e os pais ficam em situações muitas vezes lastimáveis aqui na cidade, e seus filhos que campeiam indo à busca da sua sorte e esquecem de dar assistência aos pais. Vê lá o que está no livro dos Espíritos sobre o amor filial e o amor paternal. São equivalentes. Então é essa a vontade de Deus no meio socioeconômico que você está vivendo. Ajudar os seus entes amados. Saber viver de uma maneira honesta. Não se encantar com o poder que você abandona os outros que estão na sua dependência. Porque poder é isso. É quando minha ação exerce influência na ação do outro. Então, se a minha ação eu abandono o outro e o outro fica sofrendo a influência de eu não estar presente para ajudar, eu vou estar gerando dor e sofrimento para eles. E o remorso vai falar mais alto depois. É essa a vontade de Deus na sua vida? Saber viver com honestidade no meio socioeconômico.
Então a gente precisa entender essas coisas, sabe? Porque quando eu for fazer uma oração para Deus, eu tenho que respeitar a vontade dele na minha vida para que eu faça uma oração como espírito mortal que eu sou. E não através das coisas humanas que eu estou me encantando, que diz respeito muito mais ao meu lado negativo que eu estou vivendo. Então a oração é isso. É eu me sentir em espírito, falando com Deus. Você imagina Jesus como é? Você já imaginou você falando com Jesus? Eu vou dar um exemplo para vocês, da distância que a gente está aqui. Jesus, quando expulsou os vendedores do templo, disse: a casa do Pai é casa de oração. E assim deve ser comportados todos nós na casa de oração, na casa do Pai. A gente se comporta assim. Vê as bobagens que vocês conversaram, quando chegaram aqui, que ficaram meio desocupados aí, um olhando para a cara do outro. É casa de oração. Imagina se você estaria se comportando desse jeito, se Jesus tivesse materializado aqui na frente. Qual seria o comportamento da gente? Isso mostra a distância que a gente está, do que a gente vive com aquilo que a gente pensa que é, e que a gente gostaria que fosse. Então, quando a gente fala que orar é o seu espírito se relacionar com Deus, eu estou dando o exemplo de Jesus, o tanto que a gente está distante. Imagina com Deus. Então analise essas coisas, sabe? Para que você, pensando e refletindo isso com profundidade, você sinta a necessidade de mudar. Porque é isso que Deus espera para a gente. Eu sempre tenho falado para vocês, nessa vida, o que a gente vai levar e que é proveitoso para cada um de nós, são as transformações que cada um faz em si mesmo. Não é o que eu faço com o outro, não. O que eu faço com o outro fica com o outro. Mas o que eu vou levar é o que eu faço comigo. Se eu ajudei o outro aí adiante, eu olho, o outro foi adiante. Mas e você, está indo adiante? Pensa. Porque se você não estiver se transformando no caminho do bem, sendo aquilo que é bom, lícito, justo e valioso espiritualmente, se você não estiver fazendo isso com você, você vai sair dessa encarnação do mesmo jeito que você chegou. E você não vai ter realizado nenhum daqueles propósitos existenciais que você montou para si mesmo. Então deixa o teu espírito realmente falar com Deus. Mas falar com fé. Que é esse sentimento de segurança íntima que eu tenho para com Deus, que é perfeito e tudo sabe de mim. Então veja o que é que você vai pedir para Ele, para que você faça isso com fervor, você sentir a emoção da oração que você está fazendo. Fervor é algo que vai mexer no teu corpo, você vai sentir seu coração acelerar, você vai sentir se ficar falando mais ofegante, você vai sentir as lágrimas sair dos seus olhos, porque você está se relacionando com esse Pai. Isso é que é fervor. E você vai estar falando isso com sinceridade, você está falando com Deus só verdade. Você não vai estar ocultando nada. Será que a gente fala desse jeito em nossa oração? Porque é assim que a gente vai realmente fazer uma oração. Pedir para Deus e aos Espíritos que nos dê esclarecimento quando eu tenho dúvida e forças para que nós resolvamos os nossos problemas e superemos nossas dificuldades. Então, eu vou estar espiando com o meu corpo, pois que eu tenha capacidade de resolver e de superar essas dificuldades. Eu vou estar espiando na minha família, que eu saiba espiar isso com fé, com fervor, com sinceridade, com meu pai, com minha esposa, com meu socioeconômico.
eu vou ser uma alma penitente a Deus. Aí sim, Deus vai estar trazendo para você cada vez mais esclarecimentos do ponto de vista espiritual, porque Ele quer que seu espírito vá adiante. Eis a lei do progresso. É uma força sugestiva que Deus faz com todos os filhos dele, nos atraindo para o progresso. Cada passo que eu dou, Ele está me estimulando a que eu vá mais à frente. Deus quer tanto o nosso progresso, mas tanto, que quando a humanidade vivia há 3.600 anos atrás aquela situação conflitiva, Ele mandou os 10 mandamentos. Depois, há 2.000 anos atrás, coisa que a gente nem tinha muita condição ainda de entender, mas já estava à nossa altura, Ele mandou Jesus em pessoa, trazendo verdades espirituais para a nossa imortalidade. Vendo a nossa necessidade de conhecer o mundo espiritual, o mundo esse que a gente vai penetrar quando a gente morre, Ele mandou o livro dos Espíritos, com todos os Espíritos superiores que mostram a verdade. Deus está sempre à nossa frente, nos chamando. Então, cada passo que eu der na direção do bem, compreenda, Deus vai estar cada vez mais estimulando para que eu vá adiante. Se eu não estiver indo adiante, é porque eu mesmo empaquei. Fiquei ali, abracei o problema e não larguei. Porque todo problema que eu resolvo, Ele vai dar mais instrução para que eu fique cada vez melhor. Está dando para entender como que é a coisa? Então, se André Luiz, ele manda uma mensagem que é muito interessante, sabe? Ele fala isso para todos os espíritas. Ele diz que todo espírita tem que fazer uma autoavaliação pelo menos de 3 em 3 anos. E se essa autoavaliação ele vê que não teve nenhum progresso moral, ele está em obsessão. Que ele procure ver onde está o erro dele e que ele procure resolver isso. Porque ele não está usufruindo da doutrina espírita como deveria usufruir. Então veja como é que está a sua vida, se está melhorando do ponto de vista moral. Faz essa avaliação como ele pede de 3 em 3 anos. Porque se você não estiver indo bem, se você ainda ficar, poxa, mas aquilo que aconteceu há 5 anos, aquilo que eu trago na infância, aquilo da minha adolescência, aquilo que aconteceu com fulano, com ciclano, e aquilo continua me gerando conflito, me gerando emoção desagradável. Olha, fique esperto. Você precisa mudar em algumas coisas. Você precisa resolver seus problemas. Nenhum problema que nós temos fica sem solução. Só fica se a gente quiser. Na mensagem de Jesus, no Espírito de Verdade, no capítulo 6, a última mensagem, Jesus diz justamente isso. Ao lado de cada dor, de cada lágrima, tem a solução do teu Pai ao teu lado, para que você vá adiante. Não existe dor e sofrimento sem solução. O que existe de nossa parte é a má vontade para ir em busca da solução e a preguiça de não trabalhar nessa solução. Porque quando você faz certo, Deus vai estar sempre dando para cada um de nós esclarecimento e força para que você continue adiante. Por isso que a gente costuma dizer que esclarecimento e consolação Deus sempre nos dá. Realização e convicção fica para cada um de nós fazer. Era impossível Deus, em sua sabedoria, em sua bondade, em sua justiça, não dar esclarecimento e consolação para os seus filhos. Então, o que nos falta é realizar os esclarecimentos que Deus nos dá.
O que nos falta é a gente trabalhar esses esclarecimentos para que eles nos gerem convicções em nossas vidas. E gerando convicções, a gente vá à luta em busca de resolver cada um dos nossos problemas. Porque os meus problemas são meus, não são de vocês. Tanto problemas do ponto de vista físico quanto espiritual. Porque os meus obsessores são meus e não de vocês. Então é através do meu esforço, da minha dedicação de querer ser uma pessoa melhor, e eu fazer isso com sinceridade, eu fazer isso com fervor, porque eu quero me melhorar, eu fazer isso com fé humana, porque isso está ao meu alcance, é que vai mostrar para os meus obsessores que eu quero ser uma pessoa melhor, e quero isso com convicção. Então que eu vou fazer isso melhor hoje, amanhã e sempre. Porque é como a gente sempre diz, qualquer mudança, para que realmente aconteça na sua vida, quando a gente fala mudança, é eu não voltar de onde eu parti. Toda mudança requer visão, disciplina e comprometimento, para que você realize essa disciplina hoje, amanhã e sempre. Então cuidado, para que a gente saiba sempre fazer oração e cada vez mais a gente diminua as nossas rezas para Deus, porque o Espírito está ao alcance de realizar isso. Muita paz a todos. Marcelo. Vamos fazer nossa prece. Pensando em nossos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o apertamento. Fazer-lhes compreender que os seus esforços podem ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade, que nos fortaleça para preservarmos juntos das boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade.